Esse louvor fala do desejo, e fala de Abraão, de ser pai de multidões. Eu não sei se todos aqui... Você conhece, Evandro, a história de Abraão? Conhece? Abraão? Abraão é nosso pai na fé, porque ele foi o primeiro que creu. E porque ele creu, não duvidou, porque ele serviu, porque ele perseverou, ele se tornou o pai de multidões. Ele não tinha nenhum filho, mas Deus deu a ele o filho da promessa, que é Isaque, e através dele veio a nação de Israel, e veio Jesus que nos alcançou. Então, pai de multidões. E ele via, ele contava as estrelas e sonhava que ele seria um pai de multidões, porque ele creu em Deus. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, nós declaramos que nós queremos ser pais de multidões aqui nesta noite. Nós declaramos, Pai, que nós queremos ganhar muitas almas para o Senhor. Nós queremos alcançar, Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não sabem quem o Senhor é, porque nós sabemos, Pai, nós um dia tivemos um encontro contigo. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos, Pai, em Ti. E nós cremos que o Senhor é quem transforma as vidas. Nós cremos que o Senhor é quem restaura os nossos corações, é quem sara as nossas feridas, quem nos enche. Nós temos um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando nós nos aprofundamos em Te conhecer, quando nós temos um relacionamento contigo, o Senhor nos enche, para que nós possamos alcançar mais vidas que não Te conhecem. Então, Pai, venha renovar as nossas forças, como diz esse louvor que nós vamos cantar agora. Que nós possamos ganhar muitas almas para o Senhor, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
mais de ti. Enquanto o teclado vai continuar tocando, eu quero que você ore agora comigo. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer esse renovo. Os dias, Senhor, têm sido dias de tribulações, dias de angústias, de preocupações. Então eu peço, Deus, venha trazer o renovo. Renova, Senhor Deus, para que possamos enfrentar as crises, para que possamos enfrentar a luta, as dificuldades. Venha renovar os teus filhos na fé, para que não venha esmorecer na caminhada cristã. Venha renovar, Senhor, a tua igreja. Venha renovar aquele que está fraco espiritualmente. Venha renovar aquele que está cansado, aquele que está deprimido, aquele, ó Deus, que não tem mais força, até mesmo para te louvar, não tem mais força para vir para a tua casa, não tem mais força para adorar o teu nome. Renova, Senhor, renova pelo teu Espírito Santo. E eu peço a ti, Espírito Santo, assopra agora sobre esta pessoa, que ela possa ser tomada com a tua unção. Tira, Senhor, todo obstáculo, toda barreira, tudo que não é do Senhor seja queimado, ó Deus, e aviva mesmo este lar, este casamento, ó Deus, desta família, abençoando a vida financeira, abençoando aqueles que estão enfermos, Deus, todos aqueles que necessitam. Olha aqueles lá, Senhor Deus, que têm perdido os seus entes queridos. Deus, tenha misericórdia, traga o consolo. Esta pessoa que está aí em luto, Deus, venha socorrer, venha visitar também, ó Deus, aqueles que estão na UTI. Deus, envia anjos lá, Senhor, assoprando vida, ó Deus, aonde a morte tenta agir, aonde a morte tenta entrar, Deus, assopra a vida, porque Jesus, tu és a vida. Vai queimando, Senhor, toda obra maligna, tudo que não é teu, em nome de Jesus. Deus, visita os hospitais. Olha tantos que estão enfermos, problemas de coração, problemas de diabetes, problemas, Senhor, ó Deus, de tantas doenças, câncer. Deus, venha mudar o cativeiro e venha mudar a história. Deus, esta família que está aí com a sua despensa já finalizando, que não tem o que comer, talvez por dia de amanhã, ou talvez até hoje, ó Deus, não tiveram uma alimentação tão importante que para o dia de domingo. Deus, vem abrir porta para esse pai de família que está desempregado. Deus, tenha misericórdia, esta pessoa que fez este vestibular, que precisa passar, tem expectativa, esteja com esta pessoa, que ela consiga uma boa nota, que ela seja classificada, honrando na faculdade, honrando nos estudos, na vida profissional, em nome de Jesus, emocional, nesse casamento, nesse noivado. Ó Deus, coloca as tuas mãos nesse namoro, seja algo aprovado pelo Senhor. Livra, Senhor, de tudo que não é teu, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a finança dos teus filhos, aqueles que estão endividados, ajuda a pagar as suas contas, dê sabedoria, Senhor, para administrar, e que a tua boa mão esteja presente, socorrendo em tudo. Abre porta, seja o teu nome glorificado. Envia a chuva seródia, a chuva, Senhor Deus, que vem para, ó Deus, regar a terra, e vem fazer com que, ó Deus, as plantações possam produzir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui colocando os dias de cultos nossos, mas antes de nós estarmos orando, de estarmos falando, mais uma vez, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, quem está em casa. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco aqui a vida da Rose e do Hélio, que estão lá internados, que o Senhor mande os teus anjos, para que reverta todo o quadro que eles estão vivenciando, que o Senhor possa realizar o milagre da vida ali, tirando todo o mal. Na vida do Lorenzo também, que amanhã estará fazendo mais uma quimioterapia, que o Senhor esteja presente, para que o mais rápido possível, Senhor, ele possa conseguir fazer a cirurgia, e que ele possa, em nome de Jesus, ficar totalmente livre deste mal. Mas o Senhor pode curá-lo, que o Senhor mande o teu poder aonde ele está, e do alto da sua cabeça, a planta dos pés, nós repreendemos essa enfermidade, essa malignidade, esta criança de apenas 3 anos, Pai, que o Senhor visite com a tua unção, a unção curadora, em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão sendo colocadas agora, tanto por mim, como pelos grupos de intercessão, como essas pessoas que estão
estão orando aí em casa, como esses que estão aqui presentes. Visita cada um com teu milagre, com a tua provisão, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Como nós estamos aqui no dia 21 de fevereiro de 2021, nós iniciamos aí praticamente no segundo culto, que deu um pico de energia aqui, então tivemos que esperar voltar tanto a energia, como também a questão da internet, mas restabelecendo, voltamos aqui para a glória de Deus. Deus é maior. E obrigado pela companhia sua que está aí nos assistindo, lembrando que você pode compartilhar, curtir, vidas sendo abençoadas através da pregação do Evangelho. Nós estamos tendo 3 cultos na semana. O primeiro culto nós já tivemos hoje no domingo às 8 horas, à noite também é às 8 horas, ou seja, às 20 horas, e na quinta também às 20 horas. São 3 horários fáceis de gravar. Seria 8 da manhã, 8 da noite, né, no domingo, e também na quinta-feira às 8 da noite. Pessoas de risco devem ficar em casa. Obrigatório o uso de máscara, todos que estão aqui estão com máscara, e lembrando que você deve agendar. O telefone para agendamento é o 99144-6034-18, que é o DDD, e você vai falar com a Ângela, e também você tem a opção do 3608-7890. Você está na página do Facebook, Igreja Batista Eulam ao vivo. O YouTube depois é a gravação, também Igreja Batista Eulam, que você possa se inscrever. E o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Nós vamos agora receber a sua oferta, a sua generosidade, da entrega do seu dízimo. Lembrando que você pode fazer agora, tanto aqui como também na sua casa. Você que tem aí a sua conta no banco através do celular, você pode entrar na conta do seu banco e você vai colocar aqui no QR Code, e ali através da transferência, seja o Pix, e assim você vai conseguir ofertar a quantia que Deus colocar no seu coração. E aqueles que estão presentes, segure aí a sua oferta, o seu dízimo na sua mão. Eu vou orar por você, pedindo ao Senhor que Ele multiplique a tua sementeira. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada pessoa, Senhor, que tem colocado o seu coração em ofertar, em dizimar. A tua palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. E a tua promessa é que o Senhor abriria a janela dos céus, que o Senhor derramaria maior abastança e repreenderia o devorador. Deus, que o Senhor possa honrar a fidelidade dos teus filhos, tanto nas ofertas como na entrega dos seus dízimos. É através, Senhor, dessas, ó Deus, generosidades que nós conseguimos pagar as nossas contas, ó Deus, também ajudar o próximo. Que o Senhor abençoe essa pessoa que tem sido generosa, e mesmo aquela pessoa que gostaria de ser, mas não tem conseguido porque não está empregado ou não está conseguindo, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, para que também essa pessoa possa, ó Deus, adquirir para semear, porque é o Senhor que dá a semente, é o Senhor que multiplica a sementeira. Honra os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto a nossa irmã Geise vai estar passando aqui, mais um reforço para você que está em casa, lembrando que nós temos a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam. Muitos perguntam o que é Eulam. Eulam quer dizer Deus eterno. Está lá em Gênesis 21, 33, quando se fala sobre o Deus eterno. Eulam, que nós temos ali a palavra El, Deus, e Olam no hebraico, quer dizer eterno, Deus eterno. Código 341, você pode fazer aí essa transferência, agência 0144, a conta 17760-7, e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Amém? Nós vamos agora então trazer a palavra ao teu coração, e eu tenho a certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você, porque é através da palavra que nós somos abençoados. Que você fique atento à mensagem desta noite. O tema que nós iremos trazer é 5 perguntas importantes na Bíblia. Diga comigo, 5 perguntas importantes na Bíblia. E nós temos aí uma interrogação, 2 interrogações, que é perguntas 3, 4 e 5. Pergunta é uma frase cujo objetivo é convidar um ouvinte ou leitor a dar uma explicação, uma informação
ou em qualquer caso uma interrogação que demanda ou solicita uma resposta. Então aqui 5 perguntas importantes na Bíblia, é isso que nós vamos estar falando no decorrer desta mensagem. Então vamos lá. Então nós temos a primeira pergunta. Eu quero que vocês vão gravando aí, porque no final eu vou ver se vocês estão bem de memória quando nós falamos das perguntas. Então a primeira pergunta é: onde estás? Diga comigo, onde estás? A primeira pergunta nós encontramos, está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus pergunta para o homem, e a pergunta foi: onde estás? Olha agora, para que você entenda essa pergunta. Adão, Adão, onde estás? Esta é a das muitas perguntas que Deus faz ao homem. Onde estás? Perto ou longe de mim? Salvo ou perdido? Dá só uma baixadinha para mim. Então a pergunta é: você está perto de mim? Você está longe de mim? Você está salvo ou você está perdido? É uma pergunta. Aonde que você está agora? Deus está fazendo essa pergunta para você. Você que está nos assistindo, aonde você está? Você está perto de Deus? Eu estou no culto. Isso não significa nada. Porque quantas pessoas muitas vezes estão aqui, ou estão até assistindo, mas a mente está longe, o pensamento está distante. Então aonde eu estou? Somente você tem condições de responder. Porque a pergunta é: onde estás? Perto ou longe de mim? Salvo ou perdido? E para que isso você entenda melhor, precisamos ir lá para Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, quem? Adão e Eva, ao comerem do fruto que Deus tinha dito para não comer. Os olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, olha a pergunta, a primeira pergunta, Deus perguntando: onde estás? Eu pergunto, Deus não saberia aonde Adão e Eva estariam? Onde realmente se encontrava? É claro que ele sabia, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas ele fez a pergunta: onde você está? E eu creio que essa pergunta tem tudo a ver ali com aquilo que nós falamos. Você está perto de mim? Você está longe de mim? Você está salvo? Você está perdido? Aonde você está? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Antes do pecado, o homem tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Mas no momento que o pecado entrou, agora eles têm medo. Agora eles fogem da presença de Deus. Porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? E é claro que a gente conhece toda a ladainha, porque agora Adão diz: foi a mulher que você me deu. Ou seja, ele não assumiu o seu erro, ele não assumiu a sua fraqueza, mas ele agora vê uma desculpa, e essa desculpa é a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a mulher que foi a culpada, e ao mesmo tempo o Senhor também é culpado, porque me deu essa mulher. E agora quando Deus pergunta para a mulher, novamente a resposta é: foi a serpente. Nenhum assumindo o seu erro. Quando nós vemos na continuação, você vai perceber que não importa quem fez, quem deixou de fazer, foi o pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Agora Gênesis 3,19, Deus começa a dizer: do suor do teu rosto você vai comer o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes, e o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, conhecendo o bem e o mal,
ora não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o homem é expulso do jardim do Éden e Deus coloca ali querubins e uma espada flamejante. Ninguém segurava ela, que ela andava de um lado para o outro, impedindo a volta do homem para o jardim do Éden, mostrando que Deus também vai fazer isso no juízo, mas será algo pior. Deus vai lançar o homem para todo sempre na eternidade, no lago chamado de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 21, versículo 15. Mas o que eu preciso saber, qual foi a primeira pergunta? Onde estás? Aí sim, Efésios 2,12, que naquele tempo estavais sem Cristo. Então lembrando que outrora nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, da comunidade do povo de Deus, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Então antes nós não tínhamos esperança e sem Deus no mundo. A pessoa que não vem para Cristo, ela está perdida, ela está sem a salvação, ela está totalmente caminhando a caminhos largos para a destruição. Outra pergunta, a segunda pergunta. A primeira, onde estás? A segunda agora, a segunda pergunta, que fizeste? Que fizeste? Gênesis 4:10, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E para a gente entender essa pergunta, a gente precisa saber o contexto. Que fizeste? Nós temos aqui o texto que está em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 10. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Eu vejo, talvez na semelhança, até mesmo quando nós estamos na casa de Deus. Deus atenta para um e não atenta para outro. Por quê? É a maneira que eu estou na presença de Deus, porque lembrando que Deus vê a intenção do coração, Ele vê aquele que realmente está aqui de corpo, alma e espírito, dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Mas muitas vezes tem aquele que vem do mesmo jeito como aquele outro veio, adorando ao Senhor, porque a Bíblia fala que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. O homem está procurando Deus, mas Deus também está à procura do homem, e o homem que adora a Ele em espírito e em verdade. Então muitas vezes dentro da própria igreja, ou mesmo aqueles que estão assistindo, são o mesmo público, mas uns agem de uma forma e outro age de outra. Aí a pergunta que podemos assim dizer, como que você está sendo? Qual é o público hoje que você está sendo para Deus? Aquele que verdadeiramente está faminto de se alimentar da palavra de Deus, ou aquela pessoa que muitas vezes está apenas por estar e muitas vezes não está dando valor naquilo que Deus está te oferecendo? Porque a oferta de um foi aceita e de outro não. Mas quando do outro não foi aceita, esse outro ficou muito irado. Não entendeu que para ser aceito por Deus precisa sim fazer algumas coisas, algumas regras. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? Ele ficou irado, porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas dele não recebeu. E Deus faz a pergunta, por que você está irado? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Deus falou assim,
faça o que é certo, faça como teu irmão, ofereça a oferta que agrada ao coração de Deus, faça da tua vida uma verdadeira oferta, um sacrifício vivo, como fez Abel. E ali nós temos, mas sobre ele tu deves, aqui ó, e sobre ti será, voltando aqui, e se não procederes bem, o pecado já as porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus disse para Caim: olha, você está com essa ira, está com essa inveja, compete a você dominar esse mal que está dentro de você, porque se você não dominar, ele vai dar um dibre em você, ele vai levar você ao caminho errado. Mas ele não ouviu nem sequer o conselho de Deus, infelizmente ele fez aquilo que não deveria fazer. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Aí eu pergunto novamente, Deus perguntou para Adão e Eva: onde você está? Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva estavam escondidos? Agora ele pergunta: aonde está o teu irmão? Você acha que Deus não sabia aonde que estava Abel, que estava morto? Ele sabia, mas ele pergunta: aonde está o teu irmão? E olha a resposta, irmãos. Mais uma vez eu vejo o seguinte: o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Eu creio que Deus gostaria de ouvir de Caim: olha, eu errei, fiz coisa errada, eu matei, não devia, me perdoa. Mas não, olha a resposta dele, foi mal educado com o próprio Deus. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Respondeu ele: não sei. Para começar, mentiu: sou eu guarda do meu irmão? É ousado, né? Mas aqui, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, Deus viu tudo e sabe de tudo. Mas agora a segunda pergunta é: que fizeste? E aí eu preciso entender que o que eu fiz? O maior problema do homem é a sua separação de Deus. O homem, por causa do pecado, por causa da vida pecaminosa, ele está separado de Deus. O homem, há um grande bloqueio, o pecado. O homem de Deus. O que fizeste? O homem pecou. E olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:23: todos pecaram. Então eu pequei, você pecou, nós temos a natureza pecaminosa. Não tem como fugir dessa natureza pecaminosa, porque todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Agora nós vamos para a terceira pergunta. Lembrando que a primeira pergunta é: onde estás? A segunda: que fizeste? E a terceira: de onde vens? De onde vens? E essa pergunta nós temos que está lá em Gênesis 16:8. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vieste? E para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Aqui uma pergunta que é feita para a serva de Abraão e também de Sara, sua esposa. E para a gente entender o contexto, a gente precisa ler o que estava acontecendo. Gênesis capítulo 16, do 1 ao 8. Ora, Sarai, que depois muda para Sara, mulher de Abrão, que também depois muda para Abrão, vai começar agora a falar em Gênesis, da novela da Record, sobre Abrão. Não é verdade? Então aí é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Não lhe dava filhos. Tinha uma serva egípcia, que se chamava Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e ele conheceu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Nunca foi aprovação de Deus a poligamia, de maneira nenhuma, nem o adultério. Mas toda vez que o homem ia por esse caminho, pagava preço muito alto. E aqui agora nós encontramos um homem que tinha um chamado, era um homem de Deus,
que ouviu o chamado de Deus, Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele tinha 75 anos, Deus fez uma promessa: de ti vai sair uma grande nação. Ainda que ele não tinha filhos, ele creu nessa promessa, mas essa promessa foi se demorando, e muitas vezes nessa demora veio ali talvez uma inconstância na fé. Eu quero dizer para você, se Deus tem falado ao seu coração, e aparentemente você tem orado e parece que nada tem acontecido, não se desespere, creia somente. A tua vitória virá, a tua bênção chegará, no tempo de Deus, na hora de Deus. Não tente ajudar Deus, dá uma ajudazinha para Deus, porque muitas vezes você só vai complicar. Foi o que aconteceu com Sara, esposa de Abraão, vendo que estava demorando, passou uns 12 anos mais ou menos, ali, 14 anos se não me engano, não veio o filho, e o que ela diz? Bom, Deus falou que realmente vai ter uma grande nação, mas talvez não é de mim não, talvez vai ser da minha serva Agar. Então agora ela chega para Abraão e fala: olha, o único jeito da gente ter filho, porque eu já estou velha, você também, então é através da serva. E ele aceitou aquele conselho, e se deita com a serva e tem um filho chamado Ismael. E o que acontece com esse filho Ismael? Realmente Deus tinha falado que viria uma grande nação. Ele foi não o filho da promessa, mas foi o filho, o quê? Daquilo que não era uma promessa de Deus. Foi algo que foi fora dos projetos de Deus. Mas Deus abençoou esse filho, que se tornou a nação árabe. E hoje os árabes, nós sabemos que lá na frente, agora Deus faz cumprir na vida de Abraão a promessa. Veio Isaac, o filho da promessa, depois de 25 anos, Abraão tinha 100 anos, e a esposa 90 anos, e Deus agora faz um milagre. O filho nasce, realmente é gerado, e tem esse filho chamado Isaac, e de Isaac veio a nação de Israel veio Jesus, de Jesus veio a igreja. Mas o dilema é que hoje os árabes também, que é descendência de Abraão, por causa de Ismael, acham que tem o direito da terra prometida, e vivem em guerra por causa disso, por causa dessa ajudazinha aí, ó, que só complicou. Então a grande lição para nós, que agora Agar tendo o filho, e ela vê a sua senhora e despreza a Sara. A Sara fica muito brava por causa disso. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço, vendo agora que concebeu, sou desprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Olha, você faz o que você quiser com ela. Afinal de contas é uma escrava. Olha só a situação. Faz-lhe bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe a Agar, serva de Sarai: de onde vieste? Olha lá, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. E olha agora a resposta do anjo para ela. Ele fala o seguinte para ela: disse-lhe o anjo, Gênesis 16, 9, do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Irmãos, a Bíblia fala: aquele que se humilha será exaltado. Você está sendo muitas vezes desprezado, você está sendo muitas vezes envergonhado, se humilha. Porque aquele que se humilha, pode ter a certeza, Deus vai exaltar. Mas aquele que se exalta, com certeza será abatido. E o anjo disse: volta, se humilha. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sob maneira a tua descendência, falando de Ismael, de modo que não será contada. Realmente os árabes, né? Não dá para se contar, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ora, tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Então, tudo isso nós aprendemos nessas perguntas. Então essa pergunta que nós estamos: de onde vens? E eu preciso entender o seguinte:
Olha em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Disse Deus: façam o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A pergunta é: de onde vem? Então eu preciso saber o seguinte: a minha origem. Eu fui formado à imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Somos imagem e semelhança de Deus. Nós não viemos do macaco, como alguns afirmam. Por quê? Se você for analisar, milhões nós vemos aí de macacos, milhões de homens, mas cadê a transformação agora do meio do caminho? Era para ter ainda homem se transformando, macaco se transformando em homem. Por que não tem ainda hoje? Mostrando que o homem não veio do macaco, o homem veio, sim, formado à imagem e semelhança de Deus. Deus que nos fez do pó da terra, segundo a palavra. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Por isso que agora, se nós somos formados do pó, um dia nós também voltaremos para o pó. Isso não tem como dizer. Um dia todos nós iremos sim para o centro da terra, ou seja, 7 palmos embaixo da terra, Não tem o que fazer. Ninguém vai escapar desse dia. Primeira pergunta: onde está? Segunda pergunta: que fizeste? Terceira pergunta: de onde vens? E agora a quarta pergunta, nós temos aí a quarta pergunta: para onde vais? Ou seja, a terceira é: de onde vens? E agora, para onde você vai? A pergunta que é feita para mim e para você: para onde você está indo? Voltando ainda em Gênesis 16:8, e disse Agar, serva de Sarai: de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Para onde vais? Olha Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Aqui é uma figura da morte, não sei se você consegue ver, a foice, não é verdade? É simbolizado a morte como essa capa preta aqui mesmo, que vem ceifar as pessoas. Mas ele está dizendo aqui em Romanos que o salário do pecado é a morte. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia é bem claro que há um salário, e esse salário, você não vê ninguém fazendo greve, eu quero esse salário, o salário do pecado. Você não vê ninguém fazendo piquete na rua, exigindo esse salário, porque é o salário do pecado que é a morte. Ninguém quer morrer, sim ou não? Mesmo aquele que tenta suicídio, quantas pessoas que a gente sabe que de repente na última hora que estão se matando, descobre que ele desespera para não morrer, e muitas vezes não tem jeito, morreu. Mas o homem, a Bíblia fala que ele foge da morte. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver a eternidade. Por isso que a morte para nós nessa pandemia é o maior desespero, porque muitas pessoas hoje estão aí desesperadas, porque nunca se falou tanto de morte. Morreu tanto, morreu, e aí a pessoa fica desesperada, porque o salário do pecado é a morte. Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. E a morte, ela não escolhe idade. Se você for no cemitério, você vai encontrar lá uma ala que é somente uma ala de crianças. Ela não chama assim, vai vir só os velhos, só os museus, Não, vai qualquer um, desde criança a adulto, mostrando para nós que devemos estar preparados. Para onde que você vai, se você morrer hoje? Se você fechar os seus olhos hoje, porque dela foste tomado, ou seja, da terra, porquanto és pó e em pó te tornarás. Pode ter o dinheiro que for, pode ser o homem mais milionário, ele não vai poder comprar mais um minuto na face da terra, se for o tempo dele partir, e não tem o que fazer, ele não leva nada deste mundo. Olha agora, o salário do pecado
é a morte, e o diabo paga em dia. Porque lembrando que o pecado gera a morte. Como nós temos a natureza pecaminosa, realmente o inimigo vai trazer a morte para muitos. Mas se eu estiver preparado, se eu estiver com Cristo, com certeza eu não sofrerei esse dano. Olha agora a quinta pergunta. Vamos repetir a primeira pergunta? Onde está? Segunda? O que fizeste? Terceiro? De onde vem? Quarto? Para onde vai? Agora a quinta e última pergunta: de quem és tu? De quem és tu? 1 Samuel 30:13. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu? E de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Aqui só para você entender o contexto, o Davi e seus homens tinha vindo de uma batalha, e quando chega na sua cidade que eles estavam, de Ziclag, eles encontram ela toda queimada, e os amalequitas que foram lá levaram as suas mulheres, levaram os seus filhos, eles choram, e eles buscam o Senhor agora, e Deus fala: pode ir, eu vou ser com vocês. E eles vão, e quando eles vão procurar esses amalequitas com as mulheres, com os filhos, eles não sabem aonde os amalequitas estão, mas eles encontram um homem ali quase morto, e eles descobrem que é um egípcio, e esse egípcio foi deixado pelos amalequitas porque estava doente. Davi dá comida, dá ali a água, ele se recupera, e agora esse então leva Davi até onde estavam os amalequitas, e eles guerreiam e vencem a batalha, e traz ali novamente as suas esposas e os seus filhos. Mas dentro dessa pergunta, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ser cristão é andar na contramão do mundo. Então, lembrando que a quinta pergunta, o que é mesmo? Qual que é a quinta pergunta? Quem és tu? Então eu preciso saber o seguinte: se eu sou de Deus, se eu sou um cristão, eu estou indo o quê? Como cristão, eu estou andando na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está indo para um lado, eu estou indo para o outro, porque isto é ser cristão. E aí dentro disso, de quem és tu, nós temos umas perguntinhas aqui, uma hipótese. De quem que eu sou? Primeiramente, será que eu sou do mundo? Olha o que a Bíblia fala sobre o mundo: estou no mundo, mas não sou do mundo. João 17:14. João 17:14, 15. E eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Aqui é Jesus dizendo: eu dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Ou seja, hoje você ser cristão, no meio deste mundo, muitas vezes você não é aceito da maneira que precisa ser. Mas Jesus disse: eu não sou do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E Jesus disse: eu não rogo que tire eles do mundo, mas que os guarde do maligno, porque o mundo jaz do maligno. Olha 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo, tudo que o mundo oferece, o amor de Deus não está nele. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Aqueles desejos que tiram a gente da presença de Deus, é do mundo. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa. Olha o que eu preciso entender: será que eu sou do mundo? Mas se eu sou do mundo, o mundo vai passar. E a sua concupiscência, os seus desejos, aquela coisa: eu quero uma casa, vou lá e consigo uma casa. Eu quero muitas vezes um carro, vou lá, tenho um carro. Mas tudo isso vai passar, porque quando eu morrer eu não levo nada disso. Muitas vezes eu quero as coisas erradas, o pecado, mas tudo isso também vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Eu preciso fazer a vontade de Deus, e não amar o mundo e desejar o que o mundo me oferece. Outra pergunta aqui: de quem és tu? A segunda, do pecado. João 8,34, disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Espera aí, eu estou sendo do mundo? Eu estou sendo do pecado?
Porque olha lá, o pecado é bom por um momento, depois que acaba você continua mesmo vazio. Eu sempre digo o seguinte: o pecado, é claro que todos nós desejamos, afinal de contas, ele é prazeroso no primeiro momento, mas as consequências dele depois não vale a pena. Quantos casamentos que foram destruídos pelo adultério, mas depois você percebe que a consequência daquele ato, destruição dos filhos, destruição da família, muitas vezes da sociedade, não vale a pena. Muitas vezes a droga, não, é só uma fumadinha, só uma maconhinzinha assim, pequenininha, eu vou me controlar, e não conseguiram mais sair. Até mesmo foram para caminhos terríveis, que até estão na prisão, até morreram. Quantas pessoas começaram, um pouquinho só, não tem importância ali, uma cervejinha, mas não conseguem se controlar, e depois são escravos do pecado. O ladrão, não, eu vou lá roubar só uma coisinha, só uma bicicletinha, mas depois não consegue mais se dominar, e no final, tudo isso, no final, você vai ver que o vazio que fica, não vale a pena. O pecado não vale a pena você cultivar ele. Romanos 8, 1 e 2, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah lá, se eu sou de Jesus, não há mais condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai esperar se afundar todo no pecado para pedir socorro? Romanos 8, versículo 2, não, eu tenho que pedir socorro antes, eu tenho que pedir ajuda, vamos orar, vamos interceder, para não deixar se afundar mais ainda. De quem és tu? Lembrando que a primeira hipótese qual é? Quem lembra? Do mundo. Segunda hipótese, do pecado. E agora a terceira hipótese, de Satanás. Sim, eu posso ser de Satanás. Quando? Olha o que diz a Bíblia aqui, João 8,44, vós pertenceis ao vosso pai o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, só fala mentira, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem mente, a Bíblia fala que não é de Deus, é do diabo, porque Jesus é a verdade. Ah, mas é só uma mentirinha. Não, eu tenho que falar a verdade, doa a quem doer. E aí nós temos essa ilustração bem conhecida, o muro. Conta-se que uma história, que certo homem estava em cima de um muro. De um lado do muro estava um anjo, e esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado, ele dizendo, vem para cá. E do outro lado estava o diabo, e ele não fazia nada, só ficava observando e olhando aquele que estava em cima do muro. E o anjo do outro lado dizendo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então o homem perguntou, por que você não faz nada? Não pede para que eu vá do seu lado? E perguntou para o diabo. E o diabo respondeu, é porque o muro é meu. Ou seja, quem ainda não tomou uma decisão, está em cima do muro, pertence ao diabo, é de Satanás, não é de Deus. Você tem que sair de cima do muro. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. E para a gente terminar, de quem és tu? Então a hipótese, quem lembra a primeira? Do mundo. Segundo, do pecado. Terceiro, de Satanás. E agora, o quarto, ou eu sou do Senhor. De quem que eu sou? Porque a pergunta é, a quinta pergunta, de quem és tu? Você é do Senhor? Olha aqui, eu sou de Jesus. Quem é de Jesus? Diga amém. Quem é de Jesus? Aplauda o Senhor. Quem é de Jesus? Dê glórias a Ele. Engrandeça o nome dEle. Porque ser de Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para a gente então terminar, as perguntas, olha elas aí de novo. Primeira, onde estás? Segundo, que fizeste? Terceiro, de onde vens? Quarto, para onde vais? E quinto, de quem és tu? E aí sim, se você é de Jesus, olha a realidade hoje da humanidade. O único jeito de se aproximar de Deus, lembrando que o pecado nos separa de Deus, o único caminho que nós temos na Bíblia, ele diz ali em João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade,
e há vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que pode nos levar a Deus, fora dele, enfrentaremos a perdição eterna para todo sempre. Aí se volta-se a pergunta: onde você está? O que você está fazendo? De onde você veio? Para onde você vai? E de quem és tu? Feche seus olhos agora. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu creio que o Senhor, ó Deus, nessas perguntas, ainda que nós pegamos elas de contextos que fala de situações, ó Deus, mas que também para os nossos dias nos traz o despertamento, nos mostra, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, porque o Senhor, ó Deus, quer que nós venhamos a te servir de todo o coração, venhamos, ó Deus, adorar ao Senhor, ó Deus, com propósito. Então Deus, visite cada coração que ouviu essa mensagem no dia de hoje, e que verdadeiramente aquela pessoa que ainda não era do Senhor, possa, ó Deus, através dessa mensagem declarar: eu sou do Senhor, eu não quero ser do mundo, eu não quero em nome de Jesus ser também de Satanás, eu não quero de maneira nenhuma sair dos planos de Deus, eu quero ser do Senhor. Ó Deus, e que essa decisão seja sincera e verdadeira, e que o Senhor possa mudar a circunstância, mudar a história, e que o Senhor traga mesmo cada dia mais o conhecimento da Tua Palavra a este coração, porque a Tua Palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Tua Palavra também nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então que essa pessoa saia daqui hoje, ou esteja em casa, recebendo o Senhor a liberdade, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, nós somos livres. Nós estávamos no pecado, mas nós fomos comprados com bom preço. Por isso glorificamos a Deus através desse corpo, porque o corpo hoje pertence a Jesus. Nós somos de Cristo, nós somos do Senhor, por isso nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Então enche este lugar da Tua glória, enche este lugar da Tua presença, em nome de Jesus. Até eu gostaria, enquanto eu vou aqui estar compartilhando aqueles que estão conosco, é possível cantar em espírito e verdade, mudar aí aquilo que nós temos, põe para nós em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Eu quero só, em nome de Jesus, agradecer aqueles que estão aí conosco, enquanto os nossos levitas aqui estão preparando esse louvor em espírito e em verdade, que tem tudo a ver com o que pregamos aqui hoje. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Nós temos agora 158 pessoas, aí depois vai multiplicando. Que bom tê-los conosco. Nós temos a Ângela, glória a Deus por mais esse culto, a Carol, irmão Mário, Deus é bom, te amo. Irene Ramalho, boa noite, a paz do Senhor. Evangelista Karina, a paz do Senhor. Irmão André, toda a família. Anice também aqui, amém. O Flávio, a paz do Senhor para todos. Que bom. A Nadir, o Luiz dizendo amém. A Paola mesmo estando aqui dizendo: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, amém, graças a Deus. Nós temos também o Sandro, a Nancy, que bom. Sônia Peixoto, Deus abençoe também, Deus abençoe aí toda a família. O Silvio, um abraço em nome de Jesus. Luca Curtino, aqui a minha irmã a Elza, o Fausto, um abraço também em nome de Jesus. Também para o Lorenzo, estamos em oração pelo pequeno, pela a vida do Alexandre, pela vida da Fernanda, a Alessandra aqui, o Milton também presente, que bom, e muitos outros estarão conosco em nome de Jesus. Vamos cantar esse último louvor, fique de pé, em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer te adorar, ministrando louvor. É meu prazer te adorar, onde flui o amor. É meu prazer te adorar, ministrando louvor. É meu prazer te adorar, onde flui o amor. Pai, nós te damos graça por este culto. E nós abençoamos as famílias, ó Deus, porque um culto hoje é especial para as famílias. Abençoa o lar, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa os parentes, abençoa, Senhor, ó Deus, a vida profissional, a vida emocional, a vida sentimental, a vida, Senhor, ó Deus, espiritual, a vida também, ó Deus, da saúde de cada um. Entra com a tua provisão, Deus, porque nós sabemos que a família ajustada, ó Deus, tudo vai bem. A igreja também é abençoada quando a família está bem. Então abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, em todos os âmbitos. E se houver alguma força maligna que está intentando contra este lar, contra esta família, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é teu e saia deste lar, saia desta família. Tudo que você intenta contra esta família, em nome de Jesus, não vai prosperar, porque maior é o Senhor, maior é Deus, que está aí presente agora, destruindo todas as fortalezas, todo o principado, todo o mal. Saia desta família agora, saia deste lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todos os dias comigo. Amém e amém. Está terminado, em nome de Jesus. Lembre-se sempre, sorria, Jesus te ama. Um abraço no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.